Vamos observar a estrutura básica de um código para Arduino. Este é o código inicial que aparece assim que abrimos a IDE do Arduino pela primeira vez. Ao observarmos esse código inicial, podemos verificar que ele é composto de duas funções, void setup e void loop. Vamos analisar cada uma dessas funções. Setup é uma expressão em inglês que significa configurar. Essa função foi pensada para colocarmos todas as etapas de configuração do Arduino antes de iniciarmos a utilização efetiva dele. É na função setup que definimos se um pino do Arduino será um de leitura, se vamos usar botões, por exemplo, ou de escrita, se vamos usar esse pino para acender um LED, por exemplo. Se vamos utilizar conversor AD e como ele irá se comportar. Se iremos utilizar algum mecanismo de comunicação e qual seria, e outras etapas de configurações. Basicamente, o setup permite a gente preparar o Arduino para que ele realize todas as operações que ele precisa realizar no nosso projeto. Já a função loop é onde devemos colocar o código que será executado pelo Arduino. Essa função chama-se loop, pois, após se executar todos os comandos dentro dela, ela é chamada novamente e a execução de todos os comandos são repetidos. O objetivo aqui é deixar o Arduino preso, executando sempre os mesmos comandos, até que ele ou seja desligado ou seja reiniciado. Como a configuração do Arduino precisa ser realizada, normalmente, apenas uma única vez, deve-se evitar usar as funções de configuração dentro da função loop, para que ela não seja executada diversas vezes sem a necessidade para o tal. Caso a configuração do Arduino deva ser alterada durante a sua execução, então podemos colocar esses comandos dentro da função loop. Por exemplo, se queremos fazer a leitura do ADC, ora usando uma tensão como referência, ora usando a alimentação do Arduino como referência, então, dessa forma, devemos alterar a configuração do conversor AD dentro da função loop e antes das operações do ADC. Para entendermos o objetivo da função loop, devemos entender como o microprocessador executa um programa. Suponham que temos o seguinte código. Ao ser compilado, este código converterá uma linguagem de máquina, organizado em uma tabela. Aqui está apresentado parte do código que representa a função do loop. O processador possui um registrador especial chamado de Program Counter. A sua função é indicar qual linha da tabela representada deve ser executada pelo microprocessador. Entenda o Program Counter como sendo uma variável que vai sendo incrementada a cada ciclo de máquina, que, para o Arduino, ocorre a cada push de clock. Aqui podemos ver parte do código de máquina e a sua posição na memória do programa. O processador confere qual é o valor do Program Counter e, então, busca o código na linha indicada pelo Program Counter para que ele possa executar. Observando essa parte da memória de programação, podemos separá-la em duas partes, a programação de fato e a memória sem programação. Podemos diferenciar essas duas partes porque a parcela que não há programação é preenchida pelo depurador contendo todos os bits iguais a 1. Consequentemente, vemos valores FF nas linhas. Como o Program Counter é incrementado a cada push clock, o processador não sabe onde parar e irá acabar executando parte da memória de programação que não corresponde ao programa desenvolvido. Uma das formas de evitar que isso aconteça é fazer com que o programa fique repetindo a execução, ou seja, executando um loop. Daí vem o nome da função, loop. A linguagem de programação que utilizamos na ideia do Arduino é a linguagem C. Se colocarmos essa programação no Microchip Studio e usarmos o processo de depuração, podemos ver a execução do programa passo a passo. Ao fazermos isso, podemos ver que o programa apresentado se transforma neste programa aqui. Aqui podemos ver que o programa inicia na função main, como acontece em toda a programação feita na linguagem C. Isso acontece porque o padrão da linguagem C é sempre começar na função main. Podemos ver que logo após a função main ser executada, ela chama duas funções de configuração inicial do Arduino, a função init e a função init variante. Não vamos entrar em detalhe de como essas funções funcionam, só iremos mencionar que elas registram constantes de acordo com o modelo da placa do Arduino que está sendo utilizado.
Após ser executadas as funções de inicializações, será executada a função setup. Se verificarmos dentro da função main, a função setup só é chamada apenas uma única vez. Depois que o Arduino executa a função setup, o Arduino inicia um laço for. Vejam que não há indicações de início e fim para esse laço for. Isso indica que ele será um laço infinito, irá se repetir infinitamente, até que seja reiniciado o Arduino ou desligado. Dentro desse laço de repetição infinita, a função loop é chamada cada vez que o laço se repete. Dada essa estrutura, caso o Arduino encontre algum comando como break, ele sai da função loop, mas não sai do laço for. Isso permite, caso a função loop seja grande, interromper o que estava sendo executado e retornar à execução desde o início do loop, já que o break sai da função loop, mas não sai do laço for. Essa é a anatomia normal de um código para microcontroladores, uma sequência de inicialização e, depois, um laço de repetição infinita, onde todas as operações a serem executadas pelo microcontrolador deverão estar. Há também algumas chamadas de funções especiais conhecidas como interrupções. Entenda a interrupção como sendo chamar uma função quando um evento específico acontece. A interrupção é chamada quando algum evento do hardware acontece, como, por exemplo, estouro de timer, chegada de dados SPI, I2C ou USART, alterações de nível lógico na entrada de algum pino, como, por exemplo, leitura de um botão, e outras operações que podem acontecer. Após terminar a interrupção, o programa volta a executar do ponto em que ele parou para atender a interrupção. Conforme apresentado no datasheet da Atmega 328P, que é o microcontrolador do Arduino, a ocorrência de uma interrupção altera o valor do program count para um valor dependente do tipo de interrupção. Ao depurarmos algum programa do Arduino, podemos ver um padrão de código de máquina no início da programação. No código de exemplo, não foi utilizada nenhuma interrupção, então podemos deduzir que o código 0C49 significa algum tipo de goto ou jump, já os outros 16 bits, o endereço para o salto do programa. Como entrar em função ou executar uma interrupção altera um valor do program counter, o Arduino precisa saber como retornar o programa no fim da função ou quando terminar uma interrupção. Isso é feito utilizando uma memória especial chamada de pilha. No caso do Arduino, a pilha é compartilhada com a SRAM. Para identificarmos a pilha, é utilizado o stacker pointer, um registrador que aponta para uma parte da memória RAM do Arduino. O valor do stacker pointer é alterado quando ocorre algum desvio de código, como, por exemplo, uma função ou interrupção é chamada, e também quando ocorre o retorno da função e da interrupção. Quando uma função ou interrupção for ser executada, o valor do program counter é armazenado na posição de memória apontada pelo stack pointer. Ao terminar a função ou interrupção, o microcontrolador pega o valor apontado pelo stack pointer e devolve para o program counter. Isso faz com que o microcontrolador volte a executar o ponto que parou antes de atender a interrupção ou o próximo código depois da função que ele terminou de executar.